Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar um pouco sobre a representação gráfica de dados estatísticos. E para iniciar o nosso assunto, vamos falar o que são gráficos, Bom, de forma bem simples, pessoal, gráficos são representações que facilitam a análise de dados coletados em uma pesquisa estatística. Normalmente, pessoal, os dados, antes de serem transferidos para um gráfico, eles são organizados em uma tabela, tá? E aí tem alguns elementos que são extremamente importantes quando se tem um gráfico. O primeiro deles é o título. Bom, o título, como a gente já usa em língua portuguesa, ele geralmente é o título, tem que ser a respeito da informação que está sendo apresentada. De preferência um título não muito grande, mas também não pode ser um título sem detalhes. Vamos dar um exemplo. Vou fazer uma pesquisa sobre gostos musicais dos alunos do 8º ano. Eu não vou colocar somente como título gostos de estilos musicais, por exemplo. Eu tenho que escrever qual é o meu público. Normalmente é interessante ter essa informação também. O segundo elemento é a fonte. O que é a fonte? Bom, a fonte, pessoal, é da onde que vem as informações que você está colocando no gráfico. Então, tipo, foi retirado de algum lugar, foi você quem fez uma pesquisa, foi dados que você inventou, então a fonte é fictícia. É importante que tenha as fontes, principalmente na estatística. A gente vê muitas pesquisas, por exemplo, do IBGE, e aí está lá embaixo da tabela ou do gráfico a fonte, IBGE. É isso que também dá uma certa confiabilidade para aquela informação que você está passando. O segundo elemento são os números. Bom, os números eles são essenciais, pessoal, para comparar as informações que são apresentadas pelo gráfico, Eles podem estar em números normais, ou eles podem estar em porcentagem. Mas é de extremamente importância que a gente tenha esses números aí presentes no gráfico. E também é fundamental para um gráfico a legenda. O que é a legenda, pessoal? Bom, a legenda, muitas vezes a gente tem muitas informações. E aí vai sobrecarregar o gráfico e escrever a informação. Vamos pegar aquele exemplo de estilo musical. Vamos supor que a pessoa goste de sertanejo universitário. Então, para eu escrever sertanejo universitário no gráfico, vai sobrecarregar um pouco o meu eixo. Então, a gente costuma colocar na legenda. É de extrema importância, porque facilita, inclusive, a leitura aí do meu gráfico. E vou destacar para vocês agora os gráficos mais usados. O primeiro gráfico que a gente vai falar, pessoal, é o gráfico de barras. Ele é representado por retângulos paralelos na horizontal ou na vertical. Lembrando que quando esse gráfico de barras ele está na vertical, a gente também chama ele de gráfico de colunas, tá? Esses retângulos, eles possuem a mesma largura, Porém, o comprimento é proporcional aos valores que são representados, que eles querem representar, Então, tá um mais para cima, mais para baixo, Esse gráfico ele permite uma rápida exploração visual e a comparação entre a variável que a gente está estudando as frequências. Ele é muito útil para quando a gente tem vários dados, várias informações para organizar ele. E também ele é mais usual quando a gente está com a nossa frequência absoluta, Ele é mais usado. E aí aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, eu estou com as notas da turma, foi mais fácil organizar aí num gráfico de barras, Aí é o valor das frequências aí. Então é quantos alunos aí, a quantidade de alunos tirou cada uma das notas. Nosso próximo gráfico é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, Que é basicamente um círculo dividido em partes que a gente vai chamar de setor. O interessante é o seguinte, a gente vai ter o ângulo central aí dessa circunferência, Que vai definir os setores. E ele tem que ser proporcional à frequência absoluta ou relativa, de acordo com a frequência que eu estiver colocando nesse gráfico, Normalmente, ele é mais indicado para representação de percentuais,
quando a gente tem um todo de 100%. Por quê? Ele dá uma visão melhor para a gente do todo, do quanto do todo é cada uma das variáveis. E aí uma dica aí, né? Ele é melhor usar quando a gente tem menos categorias aí da variável. Então, no máximo 5 ou 6 categorias, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 categorias. Percebe? Ele fica mais fácil de visualizar. Olhando para esse gráfico, de cara, eu vejo que a grande maioria está entre filmes de ação e de ficção. Então, ele é mais fácil para visualizar. Além de tudo, a minha somatória de tudo aqui me dá o 100%. Nós temos também o gráfico de linhas. Ele é ideal para exemplificar parâmetros de evolução ou regressão de algo. Ou seja, sequências numéricas, né, que vai representar o comportamento de um determinado fenômeno e sua transformação no intervalo de tempo. Então ele é mais fácil, por exemplo, se eu pegar uma variável, normalmente na parte econômica, quando a gente olha em índices que estão aumentando e decaindo, usa-se os gráficos linhas porque é mais fácil para comparar. Como a gente vê aqui no exemplo. Aqui, por exemplo, a gente colocou um gráfico fictício, né? Todos os gráficos aqui são fictícios, do consumo de energia nos últimos 7 meses. Então fica muito mais fácil de eu analisar onde caiu, onde aumentou, e para ver os períodos em que aumentou ou os períodos em que caiu, usando aí o meu gráfico de linhas. E a gente tem também o gráfico pictórico, também chamado de pictogramas. O gráfico pictórico é muito legal, pessoal, porque ele vai fazer uso de imagens relacionadas ao tema do gráfico. Então ele é muito mais ilustrativo, ele é bastante utilizado em revistas, em locais públicos, quando eu quero passar alguma informação muito mais visual. Como aqui, por exemplo, estou falando sobre o ciclo do crescimento do eucalipto. Então percebe, eu estou ilustrando essa informação, ele parece ser um gráfico de colunas, mas eu estou ilustrando com o próprio objeto. E aí eu já consigo ter uma noção até de proporção. Por exemplo, nossa, olha aqui, comparando um ano e comparando 7 anos, como a diferença, como que ele cresce, né? Como ele está bem grande. Aqui parece uma mudinha, né? Então é legal o gráfico pictórico porque ele é muito mais ilustrativo. Então tem sido um bom instrumento usado aí por revistas aí e em locais públicos para passar informação. Por exemplo, no elevador, quando ele coloca a quantidade de pessoas, no máximo, sei lá, acho que 6 pessoas, 7, que equivalem a tantos quilos, eles costumam colocar as pessoas desenhadas. É um tipo de gráfico pictórico. Está passando uma informação um pouco mais visual. Não quer dizer que, no caso do elevador, não quer dizer que pode ser só 5 pessoas, mas é um valor aproximado aí para ter uma noção. E agora a gente vai estudar um pouco de como escolher o melhor tipo de gráfico para cada situação. Vou procurar dar uma expandida aí de para qual informação é legal qual tipo de gráfico. Eu vou discutir também que não é sempre uma regra padrão, mas vou tentar dar um panorama geral aí de para situações desse tipo é legal um gráfico, para esse tipo é legal outro gráfico. E aí, para esse tipo de jeito algum, é melhor, não dá para usar esse gráfico, então a gente vai fazer essa discussãozinha aí agora. Então, nossa primeira situação aí, para exemplificar, é essa daqui, ó. Quantidade de festas frequentadas por jovens de acordo com sua idade nos primeiros 6 meses do ano. Então, uma situação dessa, né, vou mostrar aqui uma tabela, né, que tem a tabela. Então, olha só. Tem a faixa de idade e aí tem a quantidade deles a cada mês. Como a gente vai fazer uma comparação aí, o que a gente vai comparar, por exemplo, em qual mês, qual faixa etária, qual idade foi mais ou foi menos, comparar entre eles que mês que eles cruzaram, que eles foram iguais, ou o comportamento de cada faixa de idade ao longo dos meses, né? Fica muito mais fácil a gente usar um gráfico de linha, igual eu coloquei aqui. Fica muito mais visual, porque imagina só, criar um gráfico de tabela. Pode criar um gráfico de tabela? Poderia, mas ia ficar com muitas colunas e ia ficar muito difícil de comparar.
Fica mais visual e mais fácil de analisar nessa situação um gráfico de linhas. Um gráfico pictórico aqui, pessoal, não caberia. E também um gráfico de setor também não seria legal. Então, digamos assim, para uma situação desse tipo, o que seria viável? 100% viável é um gráfico de linhas, mas um gráfico de coluna também é aceitável aqui numa situação dessa. Não é a melhor solução, mas é uma solução também. E a nossa próxima situação, pessoal, é a idade dos adolescentes em determinado condomínio ou que frequentam determinado local. Bom, então a gente vai ter os gráficos aí, a gente vai ter os dados aí. Eu coloquei duas tabelas, uma um pouco mais organizada. E aí, olhando para essa situação, pessoal, qual o gráfico que seria mais viável? Bom, a gente tem 4, então são poucas, eu poderia fazer isso em um gráfico de setor, tranquilamente, e poderia colocar, dei um destaque especial para um gráfico que fica legal para visualizar, que seria o gráfico de barras, tanto na horizontal como na vertical. É legal, assim, que eu observo assim, espero que vocês estejam observando, que é assim, um gráfico, quando que eu trabalho com a frequência absoluta, fica muito legal o gráfico de barras. Na frequência relativa, aí que vou ter a minha porcentagem, dá certo fazer na forma de barras, mas não fica tão visual, parece, quanto um gráfico de setor. Então é aquela situação que eu estava levantando para vocês. Posso fazer? Pode, mas quando eu trabalho com porcentagem, inclusive que aqui é poucas variáveis nesse caso, fica mais legal um gráfico de setor. Eu acho que talvez seria legal se eu fizesse, colocasse na frente a porcentagem, entendeu? Em um gráfico desse daqui ainda de barras. Mas, por exemplo, aqui não ficaria legal com esses dados. Não fica legal eu fazer um gráfico aí, por exemplo, pictórico, não ficaria legal, não caberia. Ou um gráfico de linha, não ia fazer muito sentido para mim usar nessa situação. Então é essa ideia que eu quero fazer nessa videoaula, que a gente faça uma reflexão do que fica mais fácil de analisar. E aí, partindo para a nossa próxima situação, riqueza do Estado cresce e a renda das pessoas cai. É um título de reportagem, né? Então aí vai depender muito da minha tabela, entendeu? De como que está a minha tabela. Nessa situação, pensando que está comparando duas coisas, poderia ser, por exemplo, um gráfico de linhas. Mas é uma situação que, por ser um tema polêmico, fica legal, por exemplo, eu fazer um gráfico pictórico, como eu apresentei aqui, essa reportagem aí da Veja. Ó, tá um gráfico pictórico, ó, a diferença dos elefantes. É como se o elefante pesasse em relação à população. Quanto maior o elefante, menor vocês percebem aqui o círculo, né? Parece que ele está apertando. Então, ó, quanto maior o gasto do governo, vai apertando e vai diminuindo aí a renda da população. Então é legal que esse gráfico ele também traz uma crítica, ele faz uma crítica social. Então, dependendo do tema, fica muito legal você fazer o gráfico pictórico, que é mais ilustrativo. Outro tema, estilo musical preferido dos adolescentes. Bom, esse daqui de cara já parece que fica nesse tema, como não está sendo ao longo do tempo, seria um gráfico de colunas ou um gráfico, por exemplo, de setor. Caberia até um pictórico aqui, dependendo de quantas pessoas forem a entrevista, dá para fazer um pictórico também que ficaria legal. Aqui no caso da minha tabela, ó, que a gente tem as duas frequências, eu usei aqui como referência para vocês os dados aí percentuais. E aí fica muito mais legal, ó, a gente fazer isso dentro de um gráfico de setor. Daqui dá para ver, ó, que o samba tá em destaque, mas, ó, por exemplo, não está muito longe do rock, que também não está muito longe aqui do funk. Então dá para ter uma noção um pouco melhor, fica mais visual. É aquilo que eu falei, com porcentagens, percebe, ó, 4 variáveis, fica excelente usar, por exemplo, o gráfico de setor.
E aí agora eu vou fazer dois exercícios rápidos aí de interpretação ou construção de gráfico aí, dois exemplos aí para a gente fechar outras explorações aí também relacionadas a gráfico. Então vamos lá, né? Vamos fazer a interpretação ou construção aí do primeiro exemplo. O primeiro exemplo fala o seguinte: observe o gráfico abaixo. E aí o gráfico é do abate de animais em um frigorífico em um ano. Perceba que eles usaram o gráfico de coluna, né? Como eles já estão com as informações somadas, já está bem simplificado, ele não está fazendo uma análise assim mensal, ficou ótimo de colunas aí. Ficaria bom também aí um de setor também ficaria bem legal. Com base nos dados do gráfico, responda: qual o percentual de animais abatidos de cada espécie? Bom, sei que parece uma coisa meio óbvia, né? Mas ele quer que você faça a análise direta de cada um. Então, basicamente, é a gente colocar que de suínos foi 48%, de aves foi 36% e de bovinos foi 16%. Isso é bem tranquilo de ser feito. O B fala o seguinte: supondo que a produção de carne bovina foi obtida de 20 mil animais, qual foi a quantidade de aves abatidas? Bom, aqui a gente vai usar uma regra de 3. Então eu sei que isso tudo corresponde a um 100%, ok? Então eu sei o quê? Que 16%, que é a quantidade de bovinos abatidos, correspondia a 20 mil animais. E eu quero saber as aves aí que são 36%, corresponde a quantos? Eu consigo fazer essa proporção porque eles estão todos dentro de um 100% aí. Então aqui eu vou fazer uma multiplicação cruzada. E aí eu vou ficar com 16x igual a 36 vezes 20 mil, que vai dar 720 mil. Aí eu faço a divisão. 720 mil dividido por 16, que isso daqui vai me dar 45 mil animais da espécie aves aí. E agora a gente vai para o nosso próximo exercício. Feita uma pesquisa com 1.200 alunos de uma escola sobre as atividades esportivas que gostariam de praticar, o resultado encontra-se na tabela abaixo. Beleza, tem a frequência aí, o número de alunos que votaram para cada um do esporte. Essa pesquisa, ela não foi, ele podia ter apenas uma opção, né? A gente verifica isso só eu somando aqui, né? Se eu somar todo mundo aqui, vai dar os 1.200. E também ele não falou aqui em cima que poderia ter mais de uma opção, né? Então ele está bem tranquilo, né? Ele quer que construa gráfico de setor correspondente a essa tabela. Bom, o que a gente vai fazer? Eu não vou precisar calcular minha porcentagem, porque ele não pediu para eu deixar a porcentagem. Eu até poderia fazer. Normalmente, eu faria com a porcentagem para ficar melhor. Mas se ele pediu só um gráfico de setor sem os percentuais, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Ó, o meu total ele vai corresponder 360 graus, que é um círculo todo. Seria o meu 100%. E aí, eu vou colocar a quantidade corresponde a x graus. E aí eu vou calcular quantos graus cada um deles. Lembrando que aqui eu vou calcular em graus, eu não vou calcular necessariamente, não vou dar a porcentagem para vocês, tá? Então a gente vai calcular um a um, né?
Então vou passar só dar uma pausa no vídeo e passar as informações para cá para ficar mais fácil. Então, né, se eu partir sempre daquele princípio, né, o total lá era 1.200, 360 graus, vou ler a 600, corresponde a x. Vou multiplicar em cruz aqui e vou obter aqui que o x vale 180 graus. Fazendo as contas aí, tá, pessoal? 180 veio de 600 vezes 360 dividido por 1.200. Isso daqui me deu 180 graus. O basquete eu vou sempre, pessoal, vai ser essa mesma regra em cima. E embaixo eu coloco aí o do basquete, que era 180 alunos, corresponde a x. Aí eu vou chegar aqui que o meu x para o basquete é 54 graus. E vou fazer isso com todos. E aí, pessoal, eu fiz aqui com todos, né? Cada um deles, o valor que ele é em graus. Isso vai me auxiliar a construir um gráfico mais rigoroso, porque agora é só pegar o transferidor e eu vou medir 180, depois 54, 18, 72 e vou aí obter o meu gráfico final aí de cada um deles. Tem como eu fazer também, se eu quisesse, a porcentagem, tá? Como que eu ia fazer se eu quisesse a porcentagem aqui? Ia fazer 1.200 equivale a 100%. Aqui a quantidade, né? Por esporte corresponde a x. Se eu quisesse apresentar isso em porcentagem. Nesse caso, como é um exemplo, eu vou deixar vou deixar em graus, não vou transformar a porcentagem, tá? E aqui, pessoal, já vou trazer o gráfico pronto, porque no meu aplicativo não tem como eu usar o transferidor, tá? Mas eu já trago o gráfico pronto aí para vocês. E aqui nós temos o nosso gráfico aí finalizado aí. Eu deixei tudo em graus, então a 180, fui marcando cada um aí, foi feito com o transferidor. É bem tranquilo de fazer. E é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos.